Vamos estar ouvindo o que Deus tem para falar conosco. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia de vocês em livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Todos encontraram, amém? Então vamos lá. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerá. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E o tema dessa mensagem: ser fiel até a morte. Para a gente poder compreender um pouquinho, né, vou entrar um pouquinho na introdução para a gente entender, né, sobre essa cidade, Esmirna, né? Essa cidade, né, Esmirna, até João escrever essa carta, era uma igreja pobre numa cidade rica. Essa cidade, Esmirna, na época, ela era rival da cidade de Éfeso. Era uma cidade comercial. Ela tinha um monte pagos, templos e casas formosas. Era uma cidade muito rica. Porém, a igreja que habitava naquela cidade era uma igreja pobre, mas Deus diz que ela era uma igreja muito rica, e a gente vai compreender. Essa cidade é a única cidade daquela época que sobreviveu. Ela existe até hoje. Ela é a cidade Izmir, na Turquia. Essa cidade, ela tinha morrido e ressuscitou. 1000 anos antes de Cristo, ela foi fundada pelos gregos. No ano 600 a.C., os lídios invadiram a cidade e ela foi destruída, a cidade foi acabada, foi morta. Mas 200 anos antes de Cristo, o general Lisímaco reconstruiu essa cidade. A cidade, ela era fiel a Roma e a igreja era fiel a Cristo. Então, para a gente começar a compreender, vamos aprender um pouco com essa igreja, né? Igreja de Esmirna, da cidade de Esmirna. Ela tem muito a nos ensinar. A primeira coisa, a lição que a gente aprende com essa cidade, Deus fala para essa igreja: conheço as tuas obras. Tiago capítulo 2, versículo 18, diz assim: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Deus estava falando com essa igreja? Olha, você é uma igreja fiel, eu conheço as tuas obras, eu tenho visto as tuas obras. Interessante que quando a gente fala no dia de hoje sobre obra, muitas pessoas acham que trabalhar para o Senhor é só quando eu tenho um cargo, né? Eu estou aqui na frente pregando, o Vandeci canta, né? Cada irmão aqui faz um setor. Não é só isso, isso também é trabalhar. Mas o trabalhar aqui, Deus conhecia a obra da igreja. A igreja era uma igreja amorosa, uma igreja pobre, mas porém com um coração muito grandioso, ajudava todo mundo, os necessitados. Ela estava presente, ela mostrava de fato o amor de Cristo. E o interessante é algo maravilhoso, se você parar para analisar, o próprio Cristo fala:
conheço as tuas obras. E Cristo nessa noite está falando, conheço as tuas obras. O que você tem feito para o Senhor? Na sua localidade, onde você mora, o que você tem feito para o Senhor? Você tem pregado o Evangelho? Muitas pessoas têm vergonha de pregar o Evangelho porque muitas das vezes tem uma conduta de vida que não agrada, né? Fala com a boca, mas na prática não cumpre aquilo que fala. Mas que nessa noite você possa aprender com essa igreja que Deus conhecia as obras dela. Deus sabia que era uma igreja fiel, que era uma igreja que era fiel a Cristo, uma igreja que trabalhava para Cristo, uma igreja que ganhava almas para Cristo. E você tem feito isso? Você tem trabalhado para o Senhor? Você tem ganhado almas? Você tem anunciado o Evangelho de fato? Você tem mudado a tua postura de ser para você ganhar almas? Porque eu falar de Jesus é muito fácil. Agora, eu tenho que praticar Jesus, eu tenho que mostrar que de fato Jesus está na minha vida, para que pessoas possam olhar para mim e ver, não que eu sou aquela pessoa exemplar que não tenho erro, não, mas que eu carrego o nome do Senhor Jesus, que eu faço algo. Outra coisa também, ajudar as pessoas. Você tem ajudado as pessoas? Eu vejo muitas pessoas que carregam o nome de cristão, mas se alguém bater na porta dele e pedir alguma coisa, não pode ajudar, não pode dividir, não pode abençoar, não pode. Que você tire isso do teu coração, meu irmão. Que você possa mostrar as obras, né? O que você tem feito, como o Tiago orienta. Não é que o Tiago estava dizendo que só vale se você trabalhar, não. Ele estava dizendo que a salvação, né? Que nós vivemos na graça, é pela graça, mas que nós temos que mostrar aquilo que Jesus Cristo tem feito na nossa vida para a gente ser uma nova criatura, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que possa estar fazendo bem, uma pessoa que possa estar ajudando, porque através da tua atitude, você está ganhando pessoas para Cristo, porque as pessoas começam a ver a diferença em você, e ver que você é uma pessoa que de fato busca ao Senhor Jesus. Jesus conhecia a obra dessa igreja. Conheço as tuas obras. Jesus fala nessa noite, conheço as tuas obras. Se você está fazendo uma obra que não é boa, que não está agradando ao Senhor, que você peça perdão a Ele, e que você venha estar na vontade do Senhor Jesus. Não é papel meu, não é papel de ninguém julgar a ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo naquele grande dia. Mas Deus está vendo como você tem levado a tua vida, como você tem se portado na sua caminhada. Conheço as tuas obras. A primeira lição que nós aprendemos com essa igreja é que Jesus conhece as nossas obras. Todas as nossas atitudes que nós venhamos fazer, Jesus conhece. Não tem como enganar. Nos faz nos lembrar Salmo 39, né? O salmista diz que se ele for até o profundo do abismo, ali o Senhor está. Não tem como se esconder do Senhor. Se você tem feito algo que não tem agradado ao Senhor, pede perdão. Ele é misericordioso para mudar, mas que você também venha produzir frutos dignos de arrependimento, para que você possa ser uma nova pessoa. A segunda lição que a gente aprende com essa igreja, Jesus diz, conheço a sua pobreza. Interessante que em Romanos 8:35, conheço a sua tribulação, a segunda que ele fala é tribulação. Romanos 8:35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Meus irmãos, tribulação nós vamos viver. Nós estamos caminhando para um tempo de que cada dia as coisas vão piorar. Hoje, nós praticamente quase não podemos dar mais a nossa opinião naquilo que eu concordo ou não concordo, porque estão se criando coisas que você não vale a tua opinião, vale a opinião de quem está
à frente, de quem está na imprensa, de quem está, praticamente já quase não temos mais opinião, as coisas estão se afunilando, mas isso Jesus Cristo já nos advertiu. Tribulação, nós vamos sempre ter. A igreja de Esmirna, ela viveu essa tribulação, essas perseguição, naquele momento, né? O imperador Nero, o cara ficou louco, o cara mandou prender todos os cristãos, mandou matar, porque ele acusou os cristãos de ter tacado fogo em Roma, então mandou João para a ilha de Pátimo. Então, tribulação sempre vai existir. Eu não sei qual é a sua tribulação, talvez a tua tribulação possa ser doença, mas a palavra de Deus nessa noite: ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da justiça. Não importa a situação que você esteja vivendo, tribulação sempre vai existir. Meus irmãos, eu queria contar um testemunho aqui que eu vivi há muitos anos. Eu não tenho muito essa experiência, né? Eu não de viver essa experiência de o manifestar de Deus, né? Pouquíssimas vezes. Eu acredito que essa acho que foi a única. Eu sempre, os irmãos já conhecem que eu trabalho com venda, e ali no Vona tinha uma pensão, tinha uma senhora lá, Dona Fátima, que ela fazia uma comida legal, né? Uma pensãozinha legal, eu sempre gostava de almoçar ali. E na época, não sei se o Vandeci vai lembrar, eu tinha aquela elba cinza minha, tem bastante tempo isso. E eu parei o carro na porta, né, na porta dessa pensão, e pedi um almoço. Aí comecei, né, quando eu ia começar a almoçar, veio um rapaz que parecia que ele tinha caído com algumas marcas, e eu olhei assim para o lado assim, eu falei, caramba, pô, já vem esse cara pedir. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, moço, eu sempre almoço no Garotinho, mas hoje eu estou sem dinheiro, eu acabei tomando um tombo, eu não tenho como ir lá. O senhor não pagava um almoço para mim, não? Falei, pago. Falei, Dona Fátima, dá um almoço a ele aí. E daqui a pouco uma voz, né, eu não ouvi, mas falou na minha mente, ele vai comer seco? Você come seco? Aí eu falei assim, amigão, aceita um Guaravita aí? Ele, não, aceito sim, cara, muito obrigado, tal. Como eu já estava almoçando já, eu acabei primeiro do que ele, fui lá, paguei o meu dele, aí falei assim, amigão, já está pago, valeu? Tudo certinho, fica com Deus aí. Ele começou a me agradecer, pô, cara, muito obrigado. Falei, valeu, eu fui andando e entrei no carro. Quando eu sentei, ele esticou a mão assim e falou assim, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da justiça. Eu me arrepio, até hoje quando eu falo isso eu me arrepio, dos pés à planta da cabeça. E essa palavra, eu carrego ela no meu coração até hoje. Quando eu estou vivendo tribulação, quando eu estou vivendo angústia, quando eu estou vivendo dificuldade, que às vezes nós como humano, pensamos às vezes até em parar, vou dar uma parada, e essa palavra, ela brota no meu coração, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da justiça. E essa igreja, Esmirna, ela entendeu isso, ela foi perseguida, ela foi presa, mas ela não parava, ela continuava marchando. Meus irmãos, que nessa noite você venha receber essa palavra no teu coração, e que você não venha parar por nada. Dificuldade vai vir, lutas vai vir, pode vir enfermidade, pode vir, mas a palavra é clara, ser fiel até a morte, é ser fiel até a morte. E essa igreja compreendia isso, foram perseguidas, muitos foram lançados na prisão, muitos foram lançados em arena, para os leões comer, mas em nenhum momento eles negavam o Senhor Jesus, eles foram com Jesus até a morte. Paulo, ao escrever lá em 2 Timóteo, ele fala, né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo foi decapitado, mas ele foi com essa certeza, ser fiel até a morte, que eu te darei
a coroa da justiça. A terceira lição que a gente aprende com essa igreja, Jesus fala: conheço a sua pobreza. Você é pobre, você habita numa cidade rica, numa cidade poderosa, com muitas riquezas, mas você é pobre. Mas, na verdade, você é rica, porque na pobreza deles, eles ajudavam as pessoas, ele compartilhava o que eles tinham. E a gente vê no dia de hoje, pessoas que têm dinheiro, que têm posse. Quando você fala em campanha, quando você fala em ajudar alguém, quando você fala em repartir com alguém, quando você fala em doar alguma coisa, é uma dificuldade você conseguir tirar dinheiro dessa pessoa. Porque no mundo capitalista que nós vivemos, é apresentado que você só vale alguma coisa se você tiver dinheiro, se você tiver um bom carro, uma boa casa, uma boa moto. Mas para Deus, nada disso. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: ó, porque sabeis a graça de nosso Senhor Jesus, sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Jesus, dono de tudo, veio aqui a essa terra, na humildade, como pobre, para o quê? Para passar para vocês, para nós, para mim, a humildade, para que a gente possa, ajuntar tesouro no céu. Não quer dizer que Jesus é contra você ter dinheiro, não, meu irmão. Você pode ter dinheiro, você só não pode ter amor ao dinheiro. É a única coisa que Jesus chama de entidade, mamon, é o dinheiro. Se você pegar amor ao dinheiro, amor ao extremo, daqui a pouco você não ajuda ninguém, você tem sobrando ali, não doa, não faz nada, está uma pessoa ali enferma, precisando de uma ajuda, aí você quer pedir para alguém fazer, não, vai lá, meu irmão, ajuda, mete a mão no bolso, faz, porque Deus está vendo a tua vida, o teu procedimento, o teu caminhar, como você se porta, como você anda, como você age, se você é preso a dinheiro. Deus conhecia as obras, a tribulação e a pobreza daquela cidade. Deus conhece as tuas obras, a tribulação que você está vivendo, a dificuldade, e conhece a sua pobreza. Ainda que você possa estar passando por alguma dificuldade, você precisa compreender que Deus está contigo. Ora a Ele, pede sabedoria, trabalhe um pouquinho mais. Se o que você está fazendo não está dando, pede uma direção a Deus para que você possa melhorar um pouquinho, mas não para que você melhore, para você achar que você é alguém, não, para que você possa ter para a tua família e para poder repartir também com quem não tem. Porque talvez, meus irmãos, você está reclamando da tua vida. Eu já falei aqui em outra pregação, eu estava vivendo assim, e sem eu perceber, eu estava sendo ingrato, reclamando da minha vida, da minha situação, porque eu não atingi aquilo que eu tinha projetado para esse ano. Mas caramba, estou vivo, tenho família, não estou doente, estou com saúde, tenho condições de comer aquilo que eu quero, de ir aonde eu quero, e você às vezes está reclamando porque não saiu como você quer. Olha, meus irmãos, tem muita gente querendo a tua vida, mas é muita. Se você for no leito de hospital lá agora, quantos queria ter essa dificuldade que você está vivendo aí, e que você muitas das vezes está reclamando? Essa igreja, ela tinha esse entendimento, ela era fiel a Cristo, ela compreendia que ela tinha que ter obra, ela tinha que fazer, ela compreendia que a tribulação fazia ela estar mais firme com o Senhor Jesus, mais forte, que a vida dela, o alvo dela, o foco dela não é aqui nessa terra. Interessante que a gente se apegou tanto a esse mundo, que a gente acha que vai viver aqui para sempre. Vai não, meu irmão. Vai chegar uma hora, talvez muitos aí pela sua, um bom organismo, uma boa saúde, pode chegar até os 80, 90, 100, mas daqui a pouco você vai embora. A nossa vida é na glória. Vamos viver aqui na terra, mas sempre tendo esse entendimento de que nós somos de Cristo e que nós temos que ser diferentes para podermos ganhar almas para Cristo, pregar o Evangelho, para que as pessoas possam entender quanto Jesus é maravilhoso. O quarto ensinamento que a gente aprende com a igreja de Esmirna é sobre, Jesus diz, eu conheço as blasfêmias que tem feito contra você, as acusações que tem feito,
pessoa que se diz judeu, mas que não são judeus, são servos de Satanás. Deus conhecia. Por quê? Eles levantaram, essas pessoas que faziam parte lá daquele sinédrio, eles levantaram um monte de acusação, acusaram essa cidade, os cristãos, de que eles tinham tacado fogo em Roma. E então, Nero estava muito furioso, as pessoas tinham ódio dos cristãos, queriam matar, queriam perseguir, queriam fazer um monte de coisa. Talvez, meus irmãos, vocês estejam vivendo isso, pessoas acusando vocês injustamente, falando coisas que vocês não estão fazendo os pré-julgamento, e o incrível que pareça, tem pessoas que olham para você, nunca teve amizade com você, mas só em olhar, já te julga, já fala de você. Desanima não, meu irmão. Entenda que essas pessoas ainda não conhecem a Cristo, que você conhece. A diferença quem tem que fazer não é a pessoa, quem tem que fazer a diferença é você, que conhece a Cristo. A lei é maior para nós do que para eles não conhecem. Nós que conhecemos, então nós temos que ser diferentes, nós temos que ter uma postura de cristão de verdade. Para quê? Para que essas pessoas venham ver que, poxa, eu estou acusando essa pessoa, estou falando um monte de coisa, estou perseguindo, estou criando um monte de acusação, sem saber. Outra lição que a gente aprende também, não acuse ninguém, meus irmãos, sem você saber. Às vezes a gente vê uma coisa, a gente vai ali e sai falando, e muitas das vezes não é nada daquilo. Me faz me lembrar, nessa igreja aqui, eu me lembro, quando o pastor Benilton, que era o pastor daqui, alguns irmãos levantaram que a igreja estava se tornando G12, e criaram um reboliço, um monte de problema na igreja, e depois que sentaram, conversaram, mostrou, cara, a gente não está entrando para lugar nenhum, aí que as pessoas, é porque eu achei, mas eu comentei isso, aí criou um monte de problema, sem saber. Não acuse ninguém sem você saber de nada. Entrega para Deus. Se você está achando que está acontecendo alguma coisa, ora, dobra o joelho. Eu tenho aprendido com isso. Começa a orar. Essa igreja é uma igreja viva. O dono dela é o Senhor Jesus. Então, quem toma a decisão e quem decide, quem tira, quem coloca, quem troca, quem faz, é o Senhor Jesus. Não é nós, ser humano. Se você está achando que está acontecendo alguma coisa que não está de acordo com você, ora. Dobra o teu joelho, fica quietinho, continua orando, não seja pedra de tropeço não seja uma pessoa que vem estar brigando contra as coisas de Deus, porque pode ser de Deus e você está acusando de que não é. Então, meus irmãos, essa igreja tinha esse entendimento, ela entendia que as pessoas estavam blasfemando, estavam falando mentira, mas em nenhum momento essa igreja parava. E a gente vê, eu conheço um monte dessa igreja que parou, porque acusaram, falaram alguma coisa, fizeram acusação, e as pessoas hoje estão fora do Evangelho. Por quê? Porque deixou a acusação entrar e desanimou. Para não, meu irmão. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito, Paulo nos orienta que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestade, e os principados, é contra demônio. Então, muitas das vezes, essas pessoas, às vezes está sendo usada, porque eu tenho aprendido, profeta é profeta, homem de Deus é homem de Deus, fala com ele o Deus Todo-Poderoso e fala com ele o Satanás. Agora, ele que tem que discernir quem é que está falando com ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa pessoa está sendo usada por Satanás e cria um monte de contenda, levanta um monte de coisa. A Bíblia nos orienta que certa vez Jesus explicando de que teria que passar pelo aquele sofrimento, teria que passar pela aquela angústia de morte, teria que passar pela morte, teria que ser pendurado numa cruz, e Pedro se levanta e, não, Senhor, não vai acontecer isso não. E Jesus o repreende porque Satanás estava usando Pedro ali. Então, quando vier blasfêmia, acusação, ora, mas não para, continua caminhando, nada pode te parar, olha para frente, olha para Cristo, continua marchando, não deixa essas coisas desanimar você não. Essa igreja, Esmirna, da cidade de Esmirna, ela não parava, ela foi perseguida, ela foi caluniada, ela foi atacada, membros foram mortos,
mas ela era uma igreja triunfante, uma igreja que não parava em momento algum. O alvo dela era Cristo, ela tinha que trabalhar para Cristo. E hoje a gente vê, no nosso tempo, nós temos uma facilidade tremenda, podemos pregar o Evangelho, podemos botar a Bíblia debaixo do braço, podemos vir para a igreja, não temos perseguição física por enquanto ainda, podemos vir à vontade, e uma palavrinha que a pessoa falou para você, pode ter te ofendido? Pode ter te magoado? Pode, mas uma palavra que a pessoa falou, aí você para, aí você já não se envolve mais, aí você já não faz mais aquilo que Deus te deu de dom para você fazer, aí você já não quer mais caminhar com o Senhor, vai desanimando, até o ponto de você se afastar. Mas que você venha aprender com essa igreja a não parar. A quinta lição que nós aprendemos, que Jesus fala para ele, olha, Satanás vai pegar vocês aí, vai colocar vocês numa prisão por 10 dias, mas ser fiel até a morte. Não para, você vai ser preso, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, vão inventar um monte de coisa a respeito de vocês, por causa do meu nome, mas não para, aprendam, cresçam, sejam adulto espiritual. Paulo, certa vez, na igreja de Corinto, ele chama a atenção da igreja de Corinto, olha, vocês ainda são criança, e muitas das vezes, a gente aprendendo com ele, nós muitas das vezes somos assim, está eu aqui empolgado, trabalhando, dando aula, ensinando, o trabalho está crescendo, daqui a pouco Satanás levanta uma pessoa, faz um monte de acusação, ou tenta me envergonhar, faz alguma coisa, aí eu vou parar. O que Jesus tem a ver com isso? É ele que me envergonhou. Se eu puder ir lá conversar com ele, pedir perdão a ele, explicar, eu vou lá e falo. Mas se não tiver como, a palavra de Deus diz para mim, no que depender de vós, tenha paz com todos. Mas se a pessoa não quer, eu vou parar? Claro que não. Eu vou trabalhar. Por quê? Eu não estou fazendo para ele, não estou fazendo para mim, estou fazendo para Cristo. E Cristo me deu esse dom, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar. Então, prisões vão vir. Muitas das vezes, meus irmãos, naquela época, foi prisão física, foram presos realmente. Hoje, muitas pessoas têm estado preso. Uns têm estado preso nas dívidas, outros têm estado preso em pornografia, outros têm estado preso em novela, deixa de cultuar, deixa de vir para a casa do Senhor por causa de, eu não posso perder aquele capítulo, estão presos. Várias prisões se levantam e as pessoas não percebem e caem nessas prisões. Satanás, ele é astuto, ele cria meios para te prender você, mas nessa noite, o Senhor Jesus está te alertando para que você não pare, para que você continue marchando, para que você continue caminhando, para que você continue dando fruto, para que você, ainda que você venha errar, meu irmão, pede perdão a Deus, mas produz fruto digno de arrependimento, não é remorso não, para de fazer aquilo, muda, toma uma postura direito, para que você possa estar agradando ao Senhor. E a sexta lição que a gente aprende com essa igreja de Esmirna, é que é o tema da mensagem, ser fiel até a morte. A conclusão que a gente chega, eu fui buscar isso, o que é ser fiel, meu pastor? Ser fiel, é a pessoa ser perfeita, a pessoa não cometer erro nenhum, nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, nós somos falhos, vai acontecer momento que a gente vai acabar falhando, não que a gente queira, premeditado, mas pode acontecer de falhar, não é ser perfeito, o ser fiel até a morte, é você não largar Jesus em hipótese alguma, você ir com Jesus até a morte, ainda que você venha ter que morrer por causa disso. Quer ver um exemplo, como acontecia muito naquela época, de alguém pegar uma arma e botar na tua cabeça e falar assim, ó, ou nega Jesus, ou você vai morrer agora. Você tem que ir até a morte. Eu morro, mas eu não nego a Jesus. Essa igreja fazia isso.
eles pegavam, Nero pegava alguns das igrejas, né? Porque a igreja naquela época tinha que viver nas casas, pregando, escondido, porque muita perseguição, e pegava um grupo e soltava na arena para os leões, para os tigres, para os bichos comer. Nega Jesus, se negasse, estava solto, ou vai até a morte. Nessa noite, o Senhor Jesus está falando para você, como Ele falou para mim, ser fiel até a morte, meu irmão, que nada venha parar a tua caminhada, que nada venha desanimar você, ainda que você venha se sentir um pouco fraco, ora, dobra o teu joelho, pede oração, mais força, vem, caminha, começa a vir na igreja, porque o fogo, ele vai acendendo. Eu falo isso para os irmãos, porque eu já vivi isso. Teve um período na época do pastor, era o pastor Ricardo, quando ele foi pastor aqui, eu deixei de vir um domingo, deixei de vir uma quarta, aí outro domingo eu não vim. Quando foi ver, já tinha passado 4 meses e eu estava fora do evangelho. E um dia o pastor Benilton, ele ainda não era pastor aqui ainda, ele foi lá me visitar, falou, cara, o que está vendo? O que houve? Por que você parou? Falei, nada. Brigou com alguém? Não. Se aborreceu? Não. Mas eu fui deixando de ir, quando foi ver, já não queria vir mais para a igreja. Aí ele me fortaleceu, me chamou, eu comecei a voltar, e graças a Deus, até hoje, pela misericórdia do Senhor, estou aí caminhando, né, e já falei com o Senhor, esse testemunho que eu vivi, essa experiência, eu carrego dentro do meu coração, eu vou com ele até a morte. Eu sei que talvez você vai falar para mim assim, mas Alex, hoje é fácil você falar isso, né, você está bom, você está legal, a família está legal, tudo está legal, agora quero ver quando você pegar uma enfermidade. Irmão, eu vou orar, vou pedir a Ele, se Ele me curar, amém, se não me curar, eu estou com Ele, cara, porque eu aprendi que o caminhar com Jesus é independente da minha situação financeira, saúde, sentimental, familiar, não importa, eu posso ter o pior casamento do mundo, mas meu compromisso é com Cristo, eu posso ter uma vida financeira terrível, Jesus não tem nada a ver com isso não, foram escolha minha. Eu tive a oportunidade de estudar, não estudei, tive a oportunidade de fazer concurso público, fiz uma vez e não quis seguir mais, cheguei até a passar mas depois fiquei reprovado no psicotécnico, minhas filhas me zoam até hoje, falam que eu não sou muito bom da mente, mas eu podia ter insistido, mas meu irmão, não tem o que reclamar, você para de reclamar, caminha com o Senhor, pede perdão a Deus, se conserta, vai caminhando, vai trabalhando para o Senhor, vai fazendo a obra dele, vai aprendendo, vai se envolvendo, não está tendo oportunidade. Outra coisa, meus irmãos, que às vezes a gente fala muito, eu não estou tendo oportunidade. Eu comecei a ter oportunidade de pregar o evangelho com o pastor Diego, mas eu estou aqui desde o pastor Silas, nenhum pastor me deu oportunidade, não que eu estou reclamando não, mas eu entendia, eu não preciso de oportunidade. Eu quando eu estiver ali no corredor, se eu ver um irmão cabisbaixo, eu vou lá, colo do lado dele, e aí meu irmão, como é que você está? O que está precisando? Estamos aí, e fortaleço ele. Está uma pessoa com dificuldade, eu estou aqui para orientar. Tem vários meios de você trabalhar, não precisa ser só aqui na frente não, nos bastidores tem muita área para se trabalhar. Quer ver outro lugarzinho bom para você trabalhar? Onde você mora, na tua vizinhança, nos teus vizinhos, você vai lá, conversa com ele, você orienta, ele está com um problema, você dá uma direção, você fala de Jesus para ele, e a gente às vezes não faz, mas a gente só quer trabalhar se for aqui, com o microfone na mão. Hoje Deus está me dando essa oportunidade, amanhã Ele vai dar para outros, e eu vou estar sentado aí, mas Jesus falou, a seara, né, é muito grande, tem muito campo para você trabalhar, só não trabalha quem não quer. Aí a gente vai ver, as pessoas que estão na liderança têm 3, 4, 5, 6 cargos, porque muitas das vezes você que está sentado aí diz que não tem cargo, que não tem oportunidade para trabalhar, mas tem, aí você não pega, a irmã acaba pegando 5, 6, 7, 8, porque você acaba não fazendo. Então, meus irmãos, seja fiel até a morte, ser fiel até a morte, permaneça com Cristo até a morte, nada pode te parar. Uma das expressões mais lindas que eu encontro na Bíblia, né, é o capítulo 8 de Romanos,
que Paulo começa lá no versículo 31, ele vai falando, né? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem seu próprio filho, ele vai dizendo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perigo, espada, nudez? Nada, meu irmão, pode te parar do amor de Cristo. Nada pode tirar você desse amor. É você que se acha, né, pequeno, com dificuldade, com problema, e acaba se afastando, mas Cristo está sempre de braços abertos para te receber, para te esperar, entendeu? Mas que você, nessa noite, venha colocar isso no teu coração. Eu vou com o Senhor Jesus até a morte. Eu vivi aquela esperança. Conversando com o pastor Benilton, na época ele me fez uma pergunta. Eu nunca mais vi essa pessoa. Ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: vem cá, e se foi um anjo que falou com você? Eu falei: pode ser. Deus a todo momento fala conosco. Basta a gente estar sensível para ouvir a voz de Deus. Basta a gente estar sensível. E que você possa ter esse entendimento, essa compreensão de que Deus ama muito você. A gente vai estar ouvindo um louvor, uma música, e logo depois eu vou estar fazendo 3 convites. E vamos cantar um pouquinho, né? Se a igreja puder ficar de pé, né?